Abra sua Bíblia, Esther capítulo 4, a partir do primeiro verso. Diz assim: Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos orar? Mesmo assentados. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este tempo, ó Deus, em que podemos nos reunir como teu povo, como parte do teu povo sobre esta terra, ó Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, para celebrar, ó Deus, as bênçãos infindas, ó Pai, que o Senhor derrama sobre nós, para celebrar a tua salvação, a tua libertação, ó Pai, que o Senhor concedeu a nós como teu povo. Pai, nós queremos agora, ó Pai, neste momento, ouvir a tua voz através da tua palavra, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para os nossos corações, para a nossa vida, para que se tome contorno na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, falar e agir, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Deus, venha, Senhor Jesus, agir em nossa mente, para que possamos entender e compreender, ó Pai, os mistérios da tua palavra. Então, em nome de Jesus, nós queremos aqui abrir o nosso coração e, ó Pai, nos rendermos a Ti, para que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que lhe apraz e faça, Senhor Jesus, o propósito para o qual a Tua palavra nos é enviada nesta noite. Então, em nome de Jesus, esteja com cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Durante todo esse mês, acredito que todos nós já entendemos bem o que foi falado aqui a respeito da consagração. Dentro da consagração nós temos o jejum, a oração, e também a gente entendeu que a consagração se torna uma vida, a vida de todo crente. A vida de todo cristão precisa e deve ser uma consagração ao Senhor. Mas há meios em que nós nos voltamos ao Senhor em oração, há momentos em que nós precisamos nos abster de alimentos, de coisas prazerosas, desejosas, que brilham aos nossos olhos, para que nós entremos em uma consagração de jejum,
para que nós possamos buscar respostas de Deus, estar mais próximos de Deus. E isso, quando a gente olha para trás, nós percebemos que isso eram práticas muito antigas, de há muito tempo atrás. Os patriarcas, os pais na fé, sempre buscavam de algum modo, se não tinham especificamente uma vida consagrada, completamente consagrada, como exemplo de Sansão, um exemplo, mas hora ou outra eles estavam sempre buscando jejuar, orar, porque era um meio pelo qual se fala, se comunica com Deus, porque esse é o meio que o nosso Deus criou para falar conosco e para também nos ouvir. Então nós sabemos que por mais que nós estamos já há quanto tempo sobre a face dessa terra, quanto tempo nós estamos já aqui vivendo como povo de Deus, quanto tempo já se passou e já decorreu, e esses meios de se falar com Deus e de buscar ao Senhor não mudaram. Por mais que nós estamos aí em pleno século 21, com tantas tecnologias, com tantos métodos eficazes e eficientes, isso não mudou. E aí, às vezes, nós olhamos para esses costumes tão antigos, e talvez alguns dizem tão arcaicos, se não, como é a palavra que diz? Conservadores. E aí a gente entende, costumamos estar à procura de novos métodos, de novos meios mais atualizados, para que nós possamos, de repente, crescer. Talvez uma receita, diferente, para que a igreja possa crescer, para que a minha vida espiritual possa bombar. E aí nós, às vezes, deixamos de lado ou achamos que nos nossos dias nós não precisamos de coisas tão antigas e retrógradas como essa. Mas o fato é que a gente sabe que Deus não mudou, e o meio pelo qual o povo dele se comunica, ou vive e se relaciona com esse Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Porque aí nós temos esse livro tão conservador como base da nossa vida, que é a palavra de Deus. E aí quando a gente volta para o livro de Esther, que nós lemos aqui, nós temos diante de nós um livro onde nos narra uma história digna de horário nobre, Como a novela das 8, eu nem sei mais, porque faz tanto tempo que eu não vejo novela, mas é um enredo tão interessante que você fala, isso dá uma novela, e já deu uma novela, inclusive. Mas porque há muitos desdobramentos em toda essa história de Esther. E aí nós temos um livro que vai narrar um acontecimento específico da história do povo judeu, justamente no período que eles ainda estavam sob o domínio persa. Não sei se vocês vão se recordar, mas o povo de Israel, a última parte que não havia sido levada à Babilônia, foi levada, enfim, por Nabucodonosor. Aí a gente tem as histórias de Daniel, narradas lá no exílio. E então, logo depois, ou um tempo depois, vamos dizer assim, eles puderam vivenciar dentro do exílio a transição de governos. Cai Nabucodonosor e aí entra Ciro ou... Dario, que é um governo medo-persa, é uma outra nação que dominou e conquistou todo aquele território e foi crescendo, e tudo isso a gente acompanha no livro de Daniel. E então, a gente tem esse livro de Esther, que é justamente um acontecimento, coisas que acontecem entre a primeira leva de judeus que foram libertados dentro desse governo medo-persa, que foram liderados por Zorobabel. Eles retornaram, mas alguns, poucos ou muitos, enfim, ficaram ainda ali nessa cidadela, na cidade, ainda espalhados e dispersos como eles estavam, ainda não haviam retornado para Jerusalém. Então nós estamos nesse contexto. A história de Esther se dá não em Jerusalém. Nós não estamos falando de o povo de Israel, nós estamos falando de uma história que ainda aconteceu dentro do exílio. Ainda estavam subjugados pelo domínio medo-persa. Então nós temos aqui justamente esse período entre a primeira leva de judeus que voltaram para Jerusalém. Esther é do povo que ficou, não retornou para Jerusalém, e um pouco antes da segunda leva, que foi retornar com Esdras, Neemias mais para frente. Então os acontecimentos de Esther estão entre uma e outra por ali. Então nós entendemos que
é aqui que se dá os acontecimentos de Esther. E aí esse livro, ele tem o objetivo justamente de explicar por que a origem das festividades do feriado judaico de Purim. É uma comemoração, é uma festa judaica que disse que nos tempos atuais, quando vai acontecer as reuniões dessa festa de Purim, é lido todo o livro de Esther com a companhia das mulheres. Então tudo isso é para explicar e relembrar aos judeus o porquê eles comemoram até hoje o Purim. Então, Esther, nós temos Esther, que é o principal, vamos dizer assim, um dos principais personagens dessa história, e ela é órfã de pai e mãe, e foi tomada para ser criada pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo das versões da sua Bíblia. Então, nós temos Esther, que foi uma das meninas que foram separadas à força pelo rei, porque ele estava à procura de uma nova rainha. Ele havia deposto Vasti, porque ela desagradou ao rei, não comparecendo à sua presença quando ele pediu, diante de uma festa, um banquete que ele dava para mostrar toda a sua glória. Ela não quis ser essa parte a mais da sua festança, então ele se desagradou dela, não quis mais ela como rainha, e ele estava à procura de uma nova rainha. Então ele manda chamar, depois de um tempo, as moças virgens bonitas que havia em todo o seu império, e elas, ao contrário do que muitas vezes a gente aprende, né, que foram lá, se inscreveram num concurso de beleza, e aí elas se candidataram para desfilarem como Miss. Não foi isso. Nós temos um povo subjugado e alguém que manda, e então ele só mandou, vai lá e pega. Então todas as mulheres, elas foram tomadas pelo rei para que elas pudessem entrar nesse concurso de beleza, para serem avaliadas uma a uma, para que se encontrasse uma que o rei agradasse para ser rainha no lugar de Vasti. Então, nós temos Esther, que era uma dessas meninas que estavam ali, e ela passou todo o tempo necessário, 12 meses de embelezamento, enfim, para que pudessem se apresentar ao rei. E aí, quando chegou a determinada data, elas foram apresentadas, e era sempre assim: a mulher chegava, passava a noite com o rei, no outro dia ele falava: gostei, não gostei, vamos embora, próxima. E assim ia, até que chegou a vez de Esther, e o rei se agradou de Esther, então tomou ela como sua mulher, e Esther se casa então com um ímpio, um rei medo-persa, que é o rei Xerxes, ou o rei Assuero, dependendo da sua versão. Então, Esther é feita rainha e passa a viver então dentro do palácio real. As outras meninas foram liberadas? Não, elas foram para o harém do rei, tá? Só para a gente entender aqui. Então, quando a Esther é escolhida rainha, feita rainha, nós temos aqui outro personagem, Mardoqueu, que era o seu primo, vamos dizer, o seu pai adotivo, que estava sempre por ali, sempre aos redores do palácio, sempre passando por ali por perto. Ele não foi chamado para viver dentro do palácio, mas ele sempre estava por perto, tentando saber como estava Esther, como anda ela, para dar conselhos, enfim. Então estava sempre disponível a Esther. E aí acontece que surge, depois de um tempo, um outro personagem chamado Amã, cujo o rei se agradou, e Amã se tornou um homem tão importante dentro desse reinado, que ele era o segundo mais importante, somente abaixo do rei. Então Amã, ele era de uma grande importância. O rei achou por bem honrar esse Amã, e aí o promoveu nesse cargo de confiança, e ele então tinha uma posição mais elevada do que todos os outros nobres daquelas províncias, daquele reino. E aí todos os demais oficiais do palácio, súditos, todos deveriam se curvar perante Amã. E Amã, quando fosse passando, todos deveriam se curvar em modo de honras, como eu posso dizer, a Amã. Então acontece que Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. Mas aí você se pergunta, porque a Bíblia não dá os tintins por tintins, mas por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã? E aí a gente vai buscar a história, porque Amã era agagita, sua origem, ele era um descendente de Agag, inimigo
dos filisteus. E a gente tem que voltar lá em 1 Samuel, quando Saul recebeu de Deus a ordem para matar e exterminar todos os amalequitas. Ele deveria matar todos, não deixar ninguém, homens, mulheres, crianças, ninguém deveria sobreviver, deveria se matar todos naquela guerra, que eram inimigos de Israel, e não era para pegar nada dos seus bens. O que Saul fez? Deixou viver Agag, o rei dos amalequitas. E aí ele deixa viver Agag, leva Agag junto consigo, separa dentro dos despojos daquele povo coisas boas, melhores coisas, um dos melhores rebanhos e isso e aquilo, vou consagrar ao Senhor, na melhor das boas intenções. E aí chega o profeta, porque o Senhor tinha mandado fazer isso? Não. Então chega o profeta denunciar o pecado de Saul, e aí é o momento onde Deus rejeita o reinado de Saul. E então é aquele famoso trecho onde se diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul queria sacrificar os despojos da guerra ao Senhor, mas o Senhor o rejeitou. Então é daí que vem a linhagem, a ascendência de Amã. É dali que vem a história antiga, a briga é antiga. Então está aí um dos motivos porque Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Porque com certeza tinha na ideia, Saul se curvou, eu não vou me curvar diante desse inimigo. Eu não me curvarei diante desse inimigo do meu povo. E então Amã fica frustrado com aquilo e pega uma birra de Mardoqueu, e aí ele quer exterminar Mardoqueu. Mas quando ele descobre a quem Mardoqueu pertencia, a que povo esse Mardoqueu pertencia, ele não achou por bem matar somente Mardoqueu, ele achou por bem matar todo o povo judeu. Por quê? Porque ele sabia que o povo judeu era seu inimigo. Então, ele dá um jeitinho, e aí nós vamos tendo a história de que Amã, quando ele percebe isso, ele bola um plano, e ele redige todo um decreto, e ele, como o cara mais importante do reino, somente abaixo do rei, escreve tudo, tira a sorte, daí vem a palavra pur, daí vem a palavra purim, tira a sorte, qual dia nós vamos exterminar todos os judeus, porque vamos marcar um dia para matar todo o judeu que tiver no território do Império Medo-Persa. 127 províncias, o território que eles dominavam ia da Índia até a Etiópia, era muita gente. E ele queria matar todos num dia só. Então ele tira a sorte, marca o dia, leva o seu plano, o seu planejamento ao rei, vai expor o seu planejamento. A sua justificativa diante do rei foi o quê? Eu odeio Mardoqueu? Não. Ele foi esperto, foi ligeiro. Então ele vai dizer ao rei que havia um povo disperso e espalhado por toda a província do império, cujos costumes eram diferentes de todos os outros povos e que não obedecem à tua lei, ó rei. Então não convém o Senhor manter e tolerar esse povo. E aí o rei, sem saber do plano maligno, até sem saber entre aspas, porque o rei não era assim tão inocente como a gente às vezes pode achar. Porque além de Amã planejar tudo isso, ter o dia certo para esse extermínio, Amã ainda desembolsou uma grana, desembolsou um valor para isso. E desse jeito a gente fala que ele pagou para exterminar o povo. E isso não era pouco dinheiro. Não era pouca coisa. Estima-se que o valor que Amã entregaria para a casa real, para o palácio, esqueci o nome, gente. Mas para o rei, o valor é correspondente à metade dos impostos que o palácio recebia durante todo um ano. Imagina se Amã não era rico, imagina se Amã não tinha riquezas, metade de um valor de impostos que o rei recebia por ano, durante um ano, de todo esse território, era o valor que Amã estaria colocando lá na casa real, para que se desse seguimento a esse plano maligno de exterminar todo o povo judeu. Então ele oferece, ele garante ao rei que o rei não gastaria nada com isso, muito pelo contrário, o rei lucraria. Então o rei concede a Amã o benefício de dar seguimento a esse plano, e aí emite o decreto, envia-se as cartas para
todos, os governantes, sátrapas, prefeitos, do mais poderoso ao mais simples, todos deveriam saber que em tal dia, dali um tempo, o povo judeu seria exterminado. Então acontece que a notícia foi chegando. E a notícia chegou a Mardoqueu. E aí a gente vai ter justamente essa passagem que nós lemos do capítulo 4. Que Mardoqueu, ele se humilha, ele entra num estado de choro, de lamento, para não dizer desespero. Por isso que ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu de panos de saco, se cobriu de cinzas em sinal do seu lamento, do seu choro, da sua contrição pela notícia que todos seriam mortos. Não escaparia ninguém, a sua casa, ele. E imagina Mardoqueu pensando, foi minha culpa, é minha culpa que tudo isso vem, toda essa desgraça vem sobre o meu povo, como pode? Então ele se contriu, o coração dele se quebrou, ele chorou, rasgou as suas vestes e lamentou. E não era diferente com as cidades, onde a notícia ia chegando, o povo ia fazendo a mesma coisa. Era com jejum, com pranto, com lamento. E eu imagino, meus irmãos, o desespero. Né? Você olhar para o seu filho e falar, vai morrer todo mundo. Eu não vou poder salvar, porque a ordem do rei está mandado. E a gente tem uma noção, não no livro de Esther, porque no livro de Esther se oculta algumas informações a respeito de quem era o rei, de como ele, governava. Mas aí a gente pode olhar para o governo medo-persa lá em Daniel, que o rei... E era a lei medo-persa, decreto baixado do rei, ninguém revoga, nem mesmo o rei. Então foi decretado esse fim dos judeus e o povo estava em choro, em pranto, em lamento. E aí nessa noite nós poderemos perceber quão grande aflição estava sobre o povo judeu, sobre Mardoqueu, a aflição que ele lança também sobre os ombros de Esther. E o que Esther fez? Qual foi a atitude de Esther mediante tamanha angústia? E aí ela clama um jejum. Um jejum a todo o povo judeu. Ela também faria esse jejum. Também as suas servas fariam. Mas por quê? O que isso vai nos ensinar? O que um jejum poderia fazer diante de uma situação como essa? O que isso poderia interferir em dias como aqueles? E aí eu quero fazer um paralelo justamente com os nossos dias, com o tema em tempos como os nossos, por que me consagrar? Em tempos como os nossos, por que me consagrar? Por que jejuar? Por que orar? Por que buscar a Deus em tempos como os nossos? Aí a primeira coisa que eu quero aprender com vocês aqui, é que a consagração me coloca no lugar de dependência. A consagração me coloca no lugar de dependência. Ainda lá no capítulo 4, os versos 13 até a segunda parte do 16. Mandou dizer-lhe isso Mardoqueu a Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Esther aqui ela está, quando ela recebe essa notícia de Mardoqueu, porque ela vivia dentro do palácio, de certa forma protegida, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar e trazer uma notícia como ela. Então ela, quando recebe essa notícia de Mardoqueu, ela fica entre a cruz e a espada, quase que literalmente. Eu vou morrer de um jeito, eu vou morrer de outro, porque Mardoqueu fez Esther então tomar esse conhecimento. Todo o povo judeu estava em grande choro, em grande angústia, e por conta da tamanha sentença que estava sobre a cabeça de cada um, eles seriam exterminados sem perdão, sem justificativa, sem desculpas, sem dó nem piedade. Então todos eles seriam aniquilados por mera vingança de Amã, por mero descontentamento de Amã com Mardoqueu. Eu quero matar todo mundo.
Então Esther está nesse ponto por conta do orgulho de Amã, e a Esther, ao tomar conhecimento, ela vem contrapor Mardoqueu diante de mais um risco que ela estava correndo. Porque na lei medo-persa, aquele que não fosse chamado à presença do rei seria morto. Simples assim. A não ser que o rei olhasse a pessoa que entrou e estendesse o seu cetro no sentido assim, pode deixar esse viver. Então, a rainha já não havia sido chamada, ela estava lá guardadinha no harém do rei há 30 dias. O rei não chamou, era o rei que mandava. Não era ela, era a rainha, a mulher do rei. Que poder ela tinha, um lugar de status, um lugar de governo. Ela era a rainha, ela não havia sido chamada há 30 dias. Então, diante daquela notícia, ela também se depara que ela também tinha uns contrapontos que não a favoreciam. Tem essa lei, pode ser que eu vou morrer. Não funciona bem assim, Mardoqueu, não é só chegar lá e de repente, então, marido, igual a gente chega, né, no marido, então, marido, sabe aquela coisa assim? Não era assim, o seu esposo era o rei, não era apenas o seu esposo. Haviam leis que precisavam ser seguidas. E lá não era só penalidade, uma multa ou uma prisão, era morte. Morria. Então Esther está nesse pé, ela está sem saber o que ela pode fazer, e aí ela contrapõe Mardoqueu, porque ele veio implorando para que ela intercedesse ao rei, para que ela pudesse fazer alguma coisa com o rei, porque o dia já tinha sido decretado, e todo mundo sabia que decreto dado era decreto cumprido, não tinha essa. Se o rei se arrependesse, não havia revogação. Não é isso que a gente vê Daniel na cova dos leões? Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Mesmo que o rei tivesse amor por Daniel, tivesse consideração por Daniel, pela inveja daqueles seus companheiros que tramaram aquele plano e fizeram o rei baixar esse decreto também. E aí aconteceu que pegaram Daniel orando justamente na lei do seu Deus, porque nenhuma outra coisa puderam pegar, e aí não se podia revogar a lei medo-persa. Daniel foi lançado na cova dos leões. Então era a mesma situação. Olha o desespero de Mardoqueu, o decreto já estava rodando, já estava valendo. Então ele apela para a rainha Esther, vá ao rei. E aí Esther então está entre a cruz e a espada, porque ela sabia que o seu povo morreria. Com certeza o seu povo morreria. Mas a sua missão também não era fácil. E aí Mardoqueu, ele mais do que depressa, retorna a resposta para Esther, com uma das falas que eu considero mais determinantes desse livro, que é: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ela poderia até se esquivar. Ela poderia, de repente, escorregar ali da responsabilidade que ela tomou em suas mãos, mas ela sabe, e Mardoqueu sabia que independente, o Senhor daria livramento, de alguma forma. Mas aí acontece que Esther parece, de repente, quando Mardoqueu traz essa resposta a ela parece ter entendido a situação, que ela precisava se colocar na posição de alguém que pudesse interceder pelo povo judeu. E aí ela entende que ela deveria se colocar no lugar onde só ela, por si só, não resolveria a situação. E aí, por mais que ela tomou a decisão, antes dela determinar o jejum, nós sabemos que só no jejum, só na consagração, ali buscando ao Senhor, é que ela poderia alcançar alguma coisa em Deus. Porque nós sabemos o fim da história. Mas pense que Esther não sabia como essa história ia acabar. Esther precisava dar um passo de cada vez. Então, depois dessas falas de Mardoqueu, Esther compreende essa situação e ela sabe que ela precisava fazer algo mais. E ela precisava, que ela não era assim tão grande coisa diante de uma situação como aquela. Porque ela, mesmo sendo rainha, não poderia resolver aquela situação sozinha. Então ela vai para onde? Joelho no chão, boca no pó, jejum, oração, interceder primeiro pelo meu povo a Deus. Depois
eu pedirei ao rei. Então é nesse lugar que a consagração vai nos colocar. Porque um tempo de consagração na nossa vida, ele vai justamente nos levar ao lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Que é o lugar de dependência. Que é o lugar de reconhecer que por mais que tenhamos status, por mais que tenhamos conquistado cargos de autoridade, por mais que sejamos chefes, por mais que sejamos donas de casa que mandem alguém, nós não somos tão independentes assim. Nós não temos em nossas mãos tamanhos poderes de resolver todas as coisas. Há coisas sim que dependem de nós, mas há coisas que vão muito além de tudo isso. E há quem se arrisca a dizer, eu dou conta, eu não preciso de ninguém, eu nunca precisei de ninguém. E eu falo que são tempos de consagração, é tempos com Deus que nos coloca no devido lugar. Que nós dependemos sim, e é de Deus, nossa principal dependência. Então nós temos uma máxima na teologia que diz que também é um dos atributos de Deus que não é compartilhado conosco, que é a tal da independência. É um atributo incomunicável. É um atributo que o Senhor não compartilhou conosco, por mais que nós achamos que nós somos independentes. Mas aí a gente tem o quê? As cidades. A comunidade não prova que nós precisamos de alguém? A igreja nos prova que nós precisamos de alguém? E a nossa relação com Deus nos prova que nós precisamos dele. Então nós entendemos que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação, porque Deus se basta nele mesmo. Mas nós somos dependentes de tudo. Por mais que nós aprendemos a dar os primeiros passos para andar independente dos nossos pais, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos filhos, nós precisamos dos nossos pais, nós precisamos dos nossos colegas de trabalho, nós dependemos da safra, nós dependemos do quanto o campo vai oferecer, porque senão o preço sobe lá. Nós dependemos. Nós dependemos de muito mais coisas do que nós achamos que precisamos, porque nós nos esquecemos. Nós achamos que a nossa conta no banco vai nos salvar. Nós achamos que o nosso plano de saúde vai nos salvar. Nós achamos que a nossa camaradagem, os nossos amigos vão nos salvar. Nós achamos que somos o tal. Mas quando nos vê em situações tão difíceis como essas que Esther estava enfrentando, aí sim, nós dobramos os nossos joelhos e nos lembramos que nós dependemos sim. Que nós dependemos e muito, principalmente do nosso Deus. Então o tempo de consagração, ele vai justamente nos lembrar do nosso devido lugar, que é o lugar de dependência. É a oração quem vai fazer isso. É a boca no pó, é o jejum, é eu abnegar de coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas não vou fazer, porque eu estou entregando isso ao meu Senhor. Porque isso vai diminuindo e fazendo diminuir o nosso orgulho, a nossa arrogância, de achar que porque a Esther era a mulher do rei, ela poderia intervir, mas ela sabe que ela não poderia no fim das contas. Então ela vai para o jejum. E aqui está oculto a questão da oração, mas é como se o autor falasse que era desnecessário acrescentar jejum e oração, porque o jejum estava estritamente ligado com a oração para o povo judeu. Assim como é para nós, ou deve ser. Se vai jejuar, você está orando. Você está em espírito de oração, você está orando, você busca, você ora, Senhor, a partir de agora eu vou fazer o jejum disso, disso, disso. Você fica um tempo em consagração, em tempo com o Senhor, depois você ora de novo e ora de novo. Foi para esse lugar que Esther precisou ir, um lugar de dependência. Então nós, como dependentes do nosso Senhor, que nós, quando nós nos achamos que estamos com as asinhas um pouco, grandes demais, é para esse lugar que nós precisamos voltar, para reconhecer que nós dependemos do nosso Deus. Amém? Em tempos como os nossos, porque me consagrar? Em segundo lugar, a consagração me impulsiona a agir com coragem. Da onde nós paramos até o verso 1 do capítulo 5. Lá no verso B, na segunda parte. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther.
3 dias depois, capítulo 5. Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Então, Esther estava diante ali de muitos riscos. Além do risco de morrer pelo decreto do rei, pelo extermínio, porque já estava decretado, isso era certo. Mas a gente lembra que o rei não sabia que ela era judia. Porque essa era uma recomendação que Mardoqueu deu quando ela foi levada para o palácio do rei. Mardoqueu falou, não conta que você é judia. Não fala da sua origem. E por aí a gente tem que... Qual o motivo disso? Porque eles já estavam muito adaptados à cultura medo-persa. Eles já estavam muito aculturados àquela cultura, então estava sossegado viver ali. Então ninguém precisaria saber que ela era judia. E aí se tem que esse fato do extermínio, do decreto do extermínio, dá-se mais ou menos há 5 anos depois que que Esther foi colocada como rainha. E aí diz que até então o rei não sabia que ela era judia. E aí uns questionam o quê? 5 anos de crente agente secreto. Essa era. Agente secreto de Jesus ali. Ninguém pode saber, ninguém pode saber. E a gente sabe que na cultura judaica isso era impossível. Vamos olhar para Daniel. Ele se absteve das iguarias do rei, porque ele simplesmente quis ser diferente? Não, porque a cultura judaica, ela determina certos alimentos que você pode e não pode comer. E na mesa do rei tinha muita coisa que os judeus não podiam comer. Então é por isso que Daniel se abstém. Eu não vou comer, porque isso vai infringir uma lei do meu Deus. E Esther, 5 anos no palácio do rei, e ninguém notou que ela era judia. Algo de errado não está certo nessa história. Mas enfim, aí a gente volta justamente aqui que havia muitos riscos para Esther ir à presença do rei. Havia o risco dela entrar e o rei não aceitar que ela entrasse. Morreu. Havia o risco dela ter que, enfim, enfrentar e falar a sua origem. O rei achar que ela estava enganando o rei. Como assim você não me disse de onde você era, da sua origem? Como eu não poderia saber? Tinha muitos riscos ali em jogo. Além do fato de que o decreto não pode ser revogado. Como ela faria? Havia todos esses riscos. Então, além de todos esses riscos, nós podemos pensar que da sua decisão de ir, tenha se dado, por mais que essa decisão de ir tenha se dado antes do tempo de consagração, a Bíblia vai nos falar que 3 dias depois, ou seja, ela fez o tempo de consagração e 3 dias depois ela vestiu as suas vestes reais e se colocou na presença do rei. O rei está lá, ela entra e espera. E então, aí a gente pensa, o que era preciso para uma rainha? Coragem. Nessa questão, coragem. E por mais que ela tenha pensado, e aí às vezes a gente pensa, foi tão simples, porque a gente sabe o fim da história, mas você pensa que você está com eu ia falar a faca no pescoço, mas no caso a espada diante de você, porque a história conta que havia na presença do rei, na sala do rei, onde o rei estava, um próprio para isso, para matar. Porque se alguém chegasse na presença do rei, não era o rei quem matava, era esse capanga. Então imagina a rainha, ela precisava de muita coragem. Mas eu não sei, meus irmãos, um tempo com Deus é aquilo que nos dá coragem. Para enfrentar situações que você fala que jamais eu teria enfrentado por minha própria vontade. Porque há muitas situações na nossa vida que a gente quer fugir. Eu quero fugir de muita coisa da minha vida, eu gostaria. Mas nos falta coragem para enfrentar, nos falta coragem para encarar a dor, nos falta coragem para enfrentar o sofrimento, nos falta coragem para lidar com aquela pessoa difícil, nos falta coragem para enfrentar a enfermidade, nos falta coragem em muitos momentos da nossa vida. Por mais maduros que sejamos, dá medo. Tem situações que nos apavoram. Tem situações que são tão incertas que a gente fica com medo, para não dizer desespero, diante da situação.
E aí eu aprendo justamente isso com Esther, que além do fato dela ter se decidido ali, com certeza por conta da fala de Esther, nós também vamos entender que esses 3 dias de consagração foi justamente aquilo que impulsionou ela a ir, porque ela poderia ter passado 3 dias e perna para quem te quer. Vocês se viram aí, ninguém sabe que eu sou judia, eu vou fugir enquanto é tempo. Ninguém sabe da minha origem, eu vou ficar de boa. Mas não. Esses 3 dias em oração, em jejum, justamente foi um impulso que Esther precisava para encarar. Porque havia muitos riscos para Esther. E ela foi. E é justamente isso que a gente precisa nas nossas vidas. É justamente de tempo com Deus, porque há situações que nos pedem muita coragem. Há situações que nos pedem e nos exigem uma coragem muito além, muito superior daquela comum que nós temos já, que é natural nosso. Há coisas que nos exigem determinação, coragem, resiliência, e é só em Deus que nós encontramos. É só no momento com Deus que nós vamos encontrar forças. É só no momento com Deus que nós vamos encontrar firmeza para os nossos pés que estão vacilando. Porque há situações que a nossa fé parece que vai ruir. Há situações que você olha e fala, eu acho que eu não tenho tanta fé quanto eu achava que tinha. Basta o sapato apertar. Basta a mão de Deus mover nas bênçãos e aí de repente vem provas em cima de prova e luta em cima de luta. Aí nós vemos que a nossa fé não estava tão firmada assim. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós temos um Deus que nos aceita, que nos recolhe, que nos acolhe nesses tempos que nós podemos ter com Ele. E aí, como a fala de Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu os aliviarei. E eu falo que a gente vai com o nosso fardo tão pesado, tão insuportável, e a gente volta com o fardo mais leve, um jugo suave. E é isso que vai nos impulsionar a caminhar mais uma milha. E é isso que vai nos dar a coragem necessária para enfrentar o que for. Que às vezes a gente brinca que é o leão de cada dia, você fala, tem a savana inteira que eu estou enfrentando cada dia. Porque é luta em cima de luta. E é isso que nós precisamos, o povo de Deus, que pertence a Deus, que sabe de métodos tão antigos, tão primários, de se buscar em Deus resposta, de se buscar em Deus coragem, de se buscar em Deus força. Nós precisamos entender que é esse tempo de Deus que vai nos conceder isso. Não é estudos, não é o curso tal, não é tempo com Deus. Oração, jejum. No jejum eu abnego, Senhor, eu estou negando o meu desejo disso, para viver isso com o Senhor. Olhe para Jesus, 40 dias no deserto, ele enfrentou nada menos do que o Satanás. Coragem. Mas ele era Deus, mas ele era homem também. Mas eu penso que Jesus saiu tão imbatível daquele tempo com Deus. E aqui Esther enfrentou 3 dias de jejum, 3 dias e 3 noites, e saiu fortalecida, encorajada. E eu te encorajo, porque nós passamos um mês falando sobre consagração. E aí talvez você tenha se colocado nesse tempo de consagração que nós fizemos. Em determinado período já foi encerrado. Mas aí eu te pergunto, o que é que mudou? O que é que precisa ainda mudar? Talvez algo mudou, mas o que mais precisa ser mudado? Porque eu penso que o Senhor traz, não somente do pastor Jean, momentos como esse, mas justamente para nos despertar como igreja. Porque o Senhor, durante esse mês todo, falou à igreja presbiteriana renovada de Campo Verde, a cada um que compareceu aqui em um desses cultos, pelo menos, o Senhor está chamando a consagração. Porque em tempos como os nossos, nós precisamos de coragem, como povo de Deus. Porque às vezes coragem para peitar o seu marido, de repente uma situação com o seu marido financeira está difícil, é de boa. Mas eu falo que nós precisamos de coragem como povo de Deus para se posicionar.
Porque os tempos são maus. Os dias são maus. E cada vez mais nós queremos agir como Esther e Mordecai. Não fala para ninguém não que a gente é judeu. Não fala para ninguém não. E aí o negócio fica feio. A coisa fica feia. Talvez, se Esther tivesse colocado diante do rei já há um tempo atrás, será que esse decreto teria ido a cabo? Será? São perguntas que a gente não sabe responder. Mas aí às vezes a gente lá dentro da nossa empresa, a gente fica quieto, não fala para ninguém que a gente é crente. Não fala para ninguém que a gente é cristão. Na sua escola, na faculdade, não fala para ninguém, não precisa, não tem necessidade. E nós precisamos é de coragem. Porque o povo de Deus é plantado, assim como ela foi plantada dentro do palácio com um propósito. E nós precisamos de coragem, porque o Senhor não abençoa aqueles que retrocedem. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos de coragem como povo de Deus. E nós encontraremos coragem no nosso tempo com o Senhor. Não há outra receita, não há outro meio para que nós cumpramos o propósito para o qual o Senhor nos plantou no lugar onde Ele nos plantou. Nós não escolhemos a família que o Senhor nos planta, mas é lá que o Senhor quer fazer alguma coisa, através da sua vida. É no emprego onde o Senhor te concedeu, onde o Senhor abriu as portas. Não pense que foi o seu mérito, o seu currículo, foi o Senhor que te colocou lá. O Senhor tem um propósito para você lá. Então haja com coragem. E aí, em terceiro e último lugar, em tempos como os nossos, por que me consagrar? A consagração me conduz pelo caminho da sabedoria. Capítulo 5, versos 2 a 8, nós vemos um pouquinho mais dessa história. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou que rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. Esther respondeu, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei, então responderei à pergunta do rei. Esther tinha aqui ciência da complexidade da sua missão. Todos os riscos ela tinha com certeza em mente. Era muita coisa que tinha em jogo. E talvez ela tinha em suas mãos a única, exclusiva oportunidade de salvar o seu povo. Era muita pressão para Esther. Ela passou a primeira fase. Ela se vestiu, como rainha, entrou à presença do rei. E é interessante pensar como é que ela foi por caminhos de sabedoria, porque justamente Esther, talvez com a corda no pescoço como estavam, entraria desesperada, se jogariam aos pés do rei, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas Esther não, ela foi sábia, para não dizer fria e calculista, mas ela foi sábia. 3 dias de jejum e oração. Então ela vestiu as suas vestes reais. Esther estava para vestir vestes reais. Como uma judia, ela estava em lamento. Um povo judeu em lamento rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco, que não é pano para se fazer roupa. Pano de saco, se cobre de cinza. Mas ela sabia que não era assim que ela precisaria se apresentar ao rei. Então ela veste as roupas reais, lindas por sinal, e ela se coloca à presença do rei. Mas ela não vai correndo até o rei. Ela se coloca na presença do rei e espera. O rei olha, percebe que a Esther, vê que a Esther estende o cetro para ela. Aí então ela vai até o rei e toca o cetro. E aí o rei quer saber o que é Esther, Com certeza, pensando, o que essa mulher, tem 30 dias que eu não vejo essa mulher,
ela apareceu aqui, sabendo de tudo, de todo o risco. O que é, Esther, que você tem? Qual que é o seu desejo? Qual é o seu pedido? Me fale, porque é aquilo que você desejar. Eu posso, se for metade do meu reino, eu posso te conceder. Isso era uma expressão, não que ele daria metade do reino, não. Mas é a expressão de misericórdia, de que ele seria bom em atender o pedido, seria gracioso em atender o pedido, seja ele qual fosse. Então ele faz essa pergunta a Esther, e aí Esther sabiamente vai pedir, se for do agrado do rei. Esther não está querendo desagradar o rei. Lembra de Vasti? Era um melindre. Ela precisava ir calculando as palavras. Ela precisava escolher cada palavra que ela fosse usar. E aí ela vai dizer o quê? Se for do agrado do rei. Esther não estava em posição de mandar nada aqui. Esther não estava em posição de falar, dar com a língua nos dentes. Se for do agrado do rei, se assim o rei desejar, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Elas já tinham preparado um banquete. Então ela já tinha um plano. Ela já tinha algo ali arquitetado, montado, planejado. Então ela sabiamente vai tentar cumprir essa missão. E aí ela se coloca à presença do rei, o rei pergunta, ela fala, não, vamos para um banquete, traga Amã. O rei da ordem vai buscar Amã imediatamente para atender o desejo de Esther. Traz Amã vem para esse jantar, para esse banquete. E ali durante o banquete o rei volta a perguntar. E aí, Esther, qual o seu desejo? O que você quer, o que você precisa? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será concedido a você. Já tínhamos aí 2 palavras do rei. 2 afirmativas. Você vai ser atendida no seu desejo. Você vai ser atendida no seu desejo. Então Esther vai responder, este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que vou lhes preparar. Aí, então, responderei à pergunta do rei. Então, Esther está ali com paciência, com perspicácia, com delicadeza, com calma, sem afobação, como, tentando fisgar o peixe, mas tentando ali, com paciência. Eu nunca pesquei, gente, então eu não sei dizer. Mas dá linha, solta a linha, vai, tenta e fica, e fica, e fica. Diz que é preciso paciência. Era isso que Esther estava fazendo. Cercando, Vamos cercar. Vamos cercando, vamos cercando. E é isso que Esther precisou, porque ela precisou de muita sabedoria para apresentar esse pedido tão difícil ao rei. Então Esther está ali cercando, precisando saber, precisando entender que é a hora de falar, a hora de calar, a hora de avançar, a hora de esperar, a hora de como se vestir. Então Esther, ela não estava afobada. Talvez se ela tivesse recebido a notícia de Mardoqueu e já tentado ir falar com ele, ela teria colocado tudo a perder. Porque ela estava ali com a emoção à flor da pele. 3 dias. 3 dias. Com certeza deu tempo dela pensar. Com certeza deu tempo dela planejar. Com certeza deu tempo dela escolher cada palavra. Não sei você, às vezes aquelas conversas difíceis, que aí a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que ir lá conversar com fulano. E aí você fica, então, eu tenho que falar assim, assim, assim. Não, mas eu não posso falar desse jeito, eu tenho que falar assim. Eu imagino Esther desse jeito, medindo as palavras, calculando as palavras, medindo cada passo que ela teria que dar, porque ela precisava de muita sabedoria naquele momento. E aí, justamente a consagração, ela vai ter justamente esse misterioso poder de aguçar-nos para aquilo que o Senhor tem para nós, em sabedoria. De abrir os nossos olhos espirituais, de aguçar os nossos ouvidos. Senhor, qual a sua vontade? E o Senhor dá uma orientação. Vá por esse lado, não vá aqui. Escolha aquele emprego, não escolha esse. Fale isso a fulano, não isso. É isso que um tempo de consagração tem para fazer para todo cristão.
Um tempo de oração, de jejum, vai nos fazer pensar melhor, repensar muitas atitudes. Conversas difíceis se tornarão de modo diferente quando a gente busca em Deus, porque a gente com certeza vai derramar amor, por mais que a verdade tenha que ser dita, por mais que tenha que ser dura, mas vai tomar um rumo diferente. Porque nós vamos trilhar justamente o caminho da sabedoria. Porque justamente isso vai nos ensinar que não podemos tomar atitudes precipitadas. Então, se há uma situação difícil para se resolver, e às vezes você fala, mas é difícil, como eu vou resolver? Estamos desesperados. E aí nós nos esquecemos que, como povo de Deus, nós temos 2 joelhos que podem se dobrar diante de um Deus poderoso. Nós nos esquecemos que nós podemos buscar a esse Deus. E por mais que Ele saiba e esteja percebendo sim, porque Ele não está alheio à sua vida, não está alheio às situações que você enfrenta, Ele sabe. Mas nós precisamos clamar. Esther foi para o jejum, foi para a oração, conclamou todo o povo judeu de Suzã para o mesmo propósito que ela. Vamos clamar, porque a vida deles estava em risco, em jogo. E talvez a sua vida esteja em jogo. Talvez o seu casamento esteja em jogo. Talvez a sua família toda esteja em jogo. O seu emprego, a sua empresa, as suas amizades, relacionamentos. Não sei o que pode estar em jogo ou vir a estar em jogo. Mas vai para o jejum. Vai buscar em Deus uma resposta. Vai buscar em Deus uma estratégia. Vai buscar em Deus o que você precisa falar. Como é que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Que passo eu preciso dar? Eu recuo, eu avanço, eu espero, eu toco o cetro, eu me coloco à presença do rei ou eu deixo tudo a perder? O Senhor é um Deus que criou todas as coisas, mas também escolheu se relacionar com a sua criação. Então Ele está aqui, à distância de uma oração, à distância de um joelho dobrado. E na nossa independência, como filhos, talvez lá na queda, nós não queremos dobrar os nossos joelhos. Em sinal de quê? Humildade, humilhação. Que nós achamos que resolveremos sozinhos, mas não. Colocamos tudo a perder. Damos com a língua nos dentes, falamos com o calor ali, as emoções à flor da pele, porque eu preciso resolver agora, enquanto o sangue está quente. Conheço alguém assim. Eu tenho que resolver agora, porque agora que eu tenho que falar. Dá 3 dias. 3 dias. Eu tenho certeza que as suas palavras serão mudadas. Quando a poeira baixar, os ânimos se acalmarem, aí a gente consegue pensar melhor. Decidir melhor, sabiamente, pelo caminho da sabedoria. Então que nós, como povo de Deus, possamos escolher nos consagrar em tempos como os nossos. Tecnológicos, o método é o mesmo para falar com Deus. Mas em tempos como nossos, que talvez estejamos como Esther e Mardoqueu aqui, tão acostumados com a Pérsia, tão adaptados com tudo aquilo, que nós nos esquecemos desse Deus. Nós nos acostumamos a falar com alguém, eu preciso de alguém para falar, mas a gente não busca Deus. A gente não quer orar a Deus, a gente não quer recorrer a esse Deus. Nós nos esquecemos que nossa pátria não é essa. Talvez como Esther tinha se esquecido que a sua pátria não era aquele não era o seu povo, apesar de tudo. Mas nós vemos que até nisso, até nessas escolhas, até nessas decisões, era o Senhor movendo todas as coisas. Isso se chama providência divina. Que apesar das nossas decisões e das atitudes que tomamos, apesar de tudo isso, o Senhor está por trás, movendo toda a história. Porque apesar de Esther ter se casado com um rei ímpio, não era o rei de Israel, era o rei da Pérsia. Apesar de tudo isso, o Senhor usou tudo isso justamente para trazer livramento. Porque a história vai terminar com uma grande reviravolta a favor dos judeus. Nesse mesmo dia em que ela pede
banquete com Amã e o rei novamente, um segundo banquete. Nessa mesma noite, sai Amã todo cheio, porque eu vou participar de um banquete preparado pela rainha, porque eu sou o cara mesmo. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ele vai para casa e vai cantar a vitória para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que o bajulavam, o aplaudiam. Mas ele não se contentava com tudo que ele tinha, porque ele era rico. Investiu bastante, porque ele tinha poder, era o segundo. Mas sabe o que ele prestou atenção? Em Mardoqueu, que não se curvou quando ele passou indo embora daquele banquete. O orgulho de Amã foi o princípio da sua queda. E aí naquela mesma noite, ele fala e compartilha desse desgosto dele diante da sua família. A sua mulher Zeres Pérez vai dar a ideia de que se construa uma forca, mas uma forca qualquer não, uma grande forca de 20 metros de altura, para que você, pela manhã, quando amanhecer, você mate Mordecai enforcado naquela forca. E a forca era tão alta para que todos pudessem ver o que acontecia com aquele que se contrapunha a Amã, o poderoso do rei. Essa era a intenção, só que aconteceu por providência divina, que naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir, o rei estava com insônia, e ele dispensou tudo aquilo que poderia trazer alegria, porque ele não queria se alegrar, e ele pede que se trouxesse os livros dos registros históricos do seu reino. E diante de tanta história que poderia ter, abriu-se justamente na página do livro, onde estava registrado uma história antiga, onde o próprio Mardoqueu, lá no começo do reinado, enfim, no começo de quando rainha foi feita, Esther foi feita rainha, Mardoqueu soube de uma conspiração que os oficiais estavam tramando para matar o rei. Ele avisou Esther, Esther avisou o rei, viu-se que era verdade, era uma conspiração. Livrar o rei, matar os oficiais enforcados, e ok. E aí o rei, lendo aquela história, falou, mas o que fizeram a esse Mardoqueu, que revelou essa conspiração? E aí ele vai dizer, os oficiais falaram, olha, não foi feito nada. Então o rei desejou honrar Mardoqueu, e ele nem estava sabendo quem era o Mardoqueu. Ele nem sabia que Mardoqueu era objeto de ódio de Amã. E aí, Amã, no outro dia, desejoso de executar o plano de enforcar Mardoqueu e acabar com aquela história triste para ele, chega na presença do rei querendo falar, pedir permissão para isso, para enforcar a Mardoqueu na sua forca, construída já. Aí o rei, antes dele falar, Amã, o que se faz ao homem a quem o rei quer honrar? O que se faz, o que se deve fazer, Amã, a quem aquele rei quer honrar? Amã, com certeza, achando que era ele, né? O rei vai querer honrar eu. Então, olha, você tem que vestir com as vestes reais, você vai pôr um cavalo na carruagem real, e você vai colocar esse homem assim, assim, assado, e vai dar uma volta pela cidade assim. E aí o rei falou, sim, ok, então você vai lá e faz isso a Mardoqueu, porque eu quero honrar a Mardoqueu. E aí Amã manda quem pode, obedece quem tem juízo, vamos fazer. E aí Amã, imagina Amã feliz da vida, honrando Mardoqueu. E ele chega chateado com tudo isso, chega entristecido, porque imagina como a gente diz, né? A minha cara ficou no chão. A vergonha, porque eu queria era matar aquele Mardoqueu, eu precisei honrá-lo. Eu tive que honrar Mardoqueu. E aí Amã vai chateado para casa, e uma fala interessante que a sua própria mulher Zeres fala, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Porque você sabia da história do povo judeu. E então Amã vai para o segundo banquete. E nesse segundo banquete, então, entre Amã, a rainha e o rei, a rainha então revela, né? O rei novamente fala, o que você deseja? A mesma fala, tem que seja metade do meu reino, eu te darei, me fale qual é o seu desejo. E a rainha sabiamente, escolhendo ainda cada palavra,
por favor, eu quero que você possa liberar, o meu povo será aniquilado, o meu povo será exterminado. Que eu possa encontrar favor, se eu posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida, poupe a vida do meu povo. E aí ela começa a dizer isso, e aí o rei perguntou à rainha, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? E aí Esther fala, o adversário inimigo é Amã. Como se ela apontasse, está aqui o Benedito. É este mesmo. É o que está diante do Senhor, ó rei. Mas ela falou, o adversário inimigo é Amã, esse perverso. E aí Amã fica apavorado, e enfim, o rei fica furioso, irado. E toda essa história, no fim das contas, Amã foi morto, enforcado, na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. E aí, então, Esther, ela recebe esse livramento, Mardoqueu é honrado e colocado no lugar de Amã, vai viver dentro do palácio, mas ainda havia um decreto. Ainda havia o dia do extermínio dos judeus. E aí é onde nós vemos que Esther mais uma vez clama, implora ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estende o cetro de ouro para Esther novamente e ela se levanta diante dele. E aí nós vamos ver que o rei não poderia revogar. Ele não revogou. Mas ele deu autoridade a Esther e a Mardoqueu que se escrevesse um decreto em favor dos judeus. E aí assim ela faz. Que todo judeu tivesse o direito de lutar pela sua vida, pela sua família no dia do extermínio. Então nós tínhamos uma data marcada para uma guerra civil, dentro dos domínios persa. O povo teria o direito de lutar. E assim, quando a data chegou, quando o dia chegou, o povo lutou. Lutou pela sua vida, lutou pela sua família e venceram. E aqueles que ainda desejaram exterminar os judeus, que não foram poucos ainda, apesar de Amã ter morrido, foram eliminados, foram exterminados. E o povo judeu prevaleceu naquela guerra. E então é assim que começa a festança. Porque aí aquele dia ficou marcado, não como o dia da aniquilação do povo judeu, mas como o dia de celebração, como um dia de comemoração, como a festa do Purim, porque no dia que foi lançado sorte a vida dos judeus, eles foram libertos, eles receberam livramento da parte do Senhor. E então tudo isso vai de novo nos reforçar que essa história toda vai nos fazer pensar como uma mulher judia, mesmo sendo um agente secreto naquele reino, pôde encontrar no Senhor o seu lugar de dependência. Pôde reencontrar em Deus resposta para o seu clamor. Pôde ali buscar um impulsionamento para agir com coragem diante daquela situação, sendo assim conduzida pelo caminho da sabedoria. Essa mulher foi agente de Deus para o livramento de todo o povo judeu naquele tempo. Porque o Senhor é fiel à sua palavra e não permitiria que o povo judeu fosse totalmente exterminado. Então se coloque de pé, porque o nosso desejo nesse tempo é que o Senhor nos use justamente como agentes de livramento para muitas vidas que precisam. De livramento para os eleitos do Senhor, que nós possamos, em tempos como os nossos, nos dedicar à consagração. Nos dedicar a buscar em Deus a coragem que a gente precisa. Nos dedicar a buscar em Deus a volta ao lugar de dependência. E nos dedicar, consagrando, nos dedicar em consagrar a nossa vida ao Senhor, justamente para sermos conduzidos em sabedoria. Porque nós precisamos de sabedoria. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria qualquer, porque a sabedoria que vem do Senhor, ela é superior a todas as demais. Ela nos leva a lugares em qual a gente não imagina, mas ela nos faz caminhar pela vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então que você possa se decidir
Talvez você tenha vivido tantos anos de crente e tenha até se esquecido que é um tempo de consagração. Talvez você nunca experimentou isso, porque talvez é pouco tempo que você tem de cristão, de pertencente a Deus. Mas eu te convido a experimentar tempos assim. Porque eu não sei te explicar o mistério. Eu não sei te explicar todas as coisas que podem acontecer. Porque a gente está lidando com uma fonte que é difícil de se explicar. Porque a gente está lidando com um Deus que não cabe na nossa mente. Com um Deus que é tão grande, que se Ele coubesse a sua totalidade na nossa mente, Ele seria muito pequeno. Porque a nossa mente é tão limitada. Mas a questão é que Ele nos manda ir. Ele deu ordenança ao povo judeu para que jejuassem, consagrassem, para que orassem. E nós, como povo de Deus, nós precisamos orar. Orar mais. Se você já tem o costume de orar, ore mais. Eu preciso orar muito mais. Eu preciso me dedicar, tirar tempos e dias da minha vida para orar muito mais. Eu preciso. Porque a nossa independência, que não vem de Deus, mas é obra do maligno, começou lá no jardim, a oferecer à mulher aquilo que a separou de Deus. Porque Ele jogou justamente isso. Você pode ser diferente. Você pode tomar um conhecimento que não precisa ser esse de Deus. E quando eles decidiram, quando Eva decidiu isso ficou em nós. Essa decisão de não caminhar com Deus. Porque isso é a obra da nossa carne. É por isso que nós precisamos buscar mais a Deus. Porque quando nós oramos, nós vamos querer orar mais. Porque a nossa carne, ela não levanta, são raros os dias que levantamos e falando, hoje eu vou orar. Olha, se você consegue é porque você já está orando, eu tenho certeza. Porque é difícil orar. Porque é muito mais fácil você pegar um celular. Porque é muito mais fácil nós pegarmos, ligarmos a TV. É isso que a nossa carne deseja, mas nós como povo de Deus precisamos orar. Falar com o nosso Deus. Para que nós tomemos rumos diferentes na nossa vida.